Nesse vídeo eu quero falar contigo sobre política. Só de falar em político e política a gente já fica um pouco nervoso, não é verdade? Mas é muito importante. E a gente precisa primeiro entender o que é política. Por exemplo, eu e tu somos políticos. Na tua empresa, tu tem uma política que tu utiliza. Eu tenho. Na verdade, política, ficou um pouco desgastada essa palavra, mas ela é nada mais do que uma organização que a gente faz. A organização, por exemplo, política do Brasil, dos Estados Unidos, da China, seja do que país for ou do que estado for, ela tem as suas leis, que aí as leis é que fazem a política andar. Por vezes a gente não concorda com a política do ambiente externo que nós temos, a nossa empresa, porque realmente algumas coisas não funcionam como a gente gostaria ou até prejudica as nossas empresas. E esse vídeo ele tem o propósito justamente de te alertar da importância da política e a gente estar, sim, muito ligado com o que está acontecendo, porque isso vai influenciar a tua empresa com toda certeza. Pega o exemplo agora da crise que nós estamos passando em função do coronavírus, que isso está deixando todas as nossas empresas um pouco refém dessas políticas que o governo está determinando. Política social, política econômica, mas é fundamental, porque se garantir emprego, mais pessoas vão poder dar sequência à economia, a economia não entra em depressão tão forte, então isso é muito importante. Mas para evidenciar para ti a importância da política e como impacta nas empresas, eu quero te contar uma situação que ocorreu comigo há muito tempo atrás, no tempo que a gente tinha um parceiro, a gente tinha uma empresa coligada com uma empresa chinesa. E essa empresa chinesa era uma empresa gigantesca, produzia algo em torno de 200 mil calçados por dia. E a Poker era parceira dessa empresa, e as primeiras vezes que eu fui conhecer a fábrica, a produção, efetivamente a gente estava caminhando, eu e o nosso parceiro, nosso amigo Steven, eu caminhando, eu andando vi que a forma que era produzido os calçados era uma forma um pouco arcaica, para o meu ponto de vista, para o meu conhecimento naquela época. E aí é uma questão técnica, que eu não quero entrar nesse vídeo aqui, mas é uma forma de produzir. E aqui no Brasil a gente já produziu calçado, que é o termo é ensacado, o processo produtivo é um processo mais rápido, ele dá mais ou menos 3 por 1, ou seja, o processo que a gente tinha no Brasil, a gente conseguiria fazer 3 vezes mais rápido um calçado do que estava sendo feito na China. Eu olhando aquilo, eu falei com o Steven, mas vimos as fábricas, maravilha, 70 mil funcionários, mas por que vocês não utilizam o processo tecnológico ensacado? E utilizam esse que pega a palmilha e depois sai montando o calçado. E aí o Steven me comentou, Rogério, na verdade isso é uma política do governo que ele não permite. Ele sabe que a produtividade seria outra, a gente teria muito mais ênfase, mas o que eu faria com os desempregados que a gente iria gerar com isso? Isso é política que interfere diretamente na empresa. Hoje, muitos anos depois, décadas depois que eu tive essa conversa com o Steven, a gente entende qual era a lógica que estava por trás daquela política chinesa. Ou seja, ele não queria desemprego, ele queria manter os empregos e com isso ele conseguiria que a própria economia iria se fortalecer. E isso impacta na produtividade daquela empresa? Sim, impacta. Por algum tempo ela foi até nociva para a empresa, mas a médio e longo prazo ela foi muito positiva. E é nisso que tu tem que te ligar. As políticas, tanto internas da tua empresa, mas principalmente as políticas externas que tem, tanto na tua cidade, quanto no teu estado, e principalmente aqui no Brasil. Fica a dica, cabe uma reflexão, e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!